Audiovisuais são os meios em que a informação é transmitida de forma mista, tanto por meio de imagem difundida em uma tela, quanto por meio do áudio, que ocorre simultaneamente. Hipermídia. Os meios de comunicação hipermídia se assemelham à multimídia no sentido de reunir diversas linguagens em um mesmo ambiente, que nesse caso é computadorizada. No entanto, a sua inovação está na presença do hipertexto, que permite o usuário fazer a própria seleção de conteúdo que deseja acessar no momento. O caminho que leva até esse conteúdo são chamados links ou hiperlinks, que direcionam o indivíduo até o documento, pasta, texto, vídeo, foto, áudio desejado, e que pode se dar online, com acesso à internet ou não. Exemplo desses meios são os computadores, os smartphones. Ou seja, quais são os principais meios de comunicação? Os serviços notariais de registros exercidos em caráter privado por delegação do poder público terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas previsto no caput do artigo 4º, no termo da lei. 5º parágrafo. Os órgãos notariais e de registro devem fornecer o acesso aos dados por meio eletrônico para a administração pública, tendo em vista a finalidade que trata o caput do artigo. Artigo 24. As empresas públicas e a sociedade economista que atua em regime de concorrência sujeito ao disposto do artigo 173 da Constituição Federal terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particular, no termo dessa lei. Parágrafo único. As empresas públicas e a sociedade de economia mista, quando estiverem operacionando políticas públicas no âmbito da execução delas, terão o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e entidades do poder público nos termos desse capítulo. Artigo 25. Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estrutura para uso compartilhado, com vista à execução de políticas públicas, a prestação de serviço público, a descentralização da atividade pública e a disseminação ao acesso das informações pelo público em geral. Artigo 26. O uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender à finalidade específica de execução de políticas públicas e a atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os principais princípios de proteção de dados pessoais, elencado no artigo 6º dessa lei. Parágrafo 1º. É vedado ao poder público transferir à entidade privada dados pessoais, constante de base de dados e que tenha acesso, exceto em caso de execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência exclusivamente para esse fim específico e determinado, observado disposto na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação. Segundo, vetado. Terceiro, no caso em que os dados forem acessíveis publicamente, observada a disposição desta lei. Quarto, quando houver previsão legal, a transferência for respaldada em contrato, convênio ou instrumento congêneros, ou incluído pela Lei nº 13.853, de 2019. Quinto, na hipótese de a transferência de dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e integridade do titular dos dados, desde que vedado tratamento para outras finalidades, incluído pela Lei 13.853, de 2019. Parágrafo 2º. Os contratos convênios de que trata o primeiro desse artigo deverão ser comunicados à autoridade nacional. Artigo 27. A comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais de pessoas jurídicas de direito público a pessoa de direito privado será informada à autoridade nacional e dependerá de consentimento do titular, exceto nas hipóteses de dispensa de consentimento previsto dessa lei. Segundo, nos casos de uso compartilhado de dados, em que será dada publicidade nos termos inciso 1 do caput do artigo 23 dessa lei. Ou terceiro, nas exceções constantes do parágrafo 1º do artigo 26 dessa lei. Parágrafo único. A informação à autoridade nacional de que trata o caput desse artigo será objeto de regulamentação, incluído pela Lei 13.853, de 2019, artigo 28, vetado. Artigo 29. A autoridade nacional poderá solicitar a qualquer momento às entidades do poder público a realização de operações de tratamento de dados pessoais, informe específico sobre o âmbito e a natureza dos dados. Demais detalhes do tratamento realizado, poderá emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento dessa lei. Artigo 29. A autoridade nacional poderá solicitar a qualquer momento
aos órgãos e às entidades do poder público a realização de operações de tratamento de dados pessoais, informações específicas sobre o âmbito da natureza dos dados e os detalhes do tratamento realizado, poderá emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento dessa lei. Redação dada pela Lei 3.853 de 2019. Vigência. Artigo 30. A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares para a atividade de comunicação e de uso compartilhado de dados pessoais. Seção 2. Da responsabilidade. Artigo 31. Quando houver infração a esta lei, em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgão público, a autoridade nacional poderá enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação. Artigo 32. A autoridade nacional poderá solicitar a agente do poder público a publicação de relatório de impacto à proteção de dados pessoais, sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para o tratamento de dados pessoais pelo poder público. Capítulo 5. Da transferência internacional de dados. A transferência internacional de dados pessoais somente é permitida no seguinte caso: 1. Para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nessa lei. 2. Quando o controlador oferecer e comprovar garantia de cumprimento dos princípios do direito titular e do regime de proteção de dados previsto nessa lei, na forma de a. Cláusula contratual específica para determinada transferência. B. Cláusula padrão contratual. C. Norma corporativa global. D. Certificado e código de conduta regularmente emitidos. 3. Quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica internacional entre órgão público de inteligência, de investigação e de persecução, de acordo com o instrumento de direito internacional. 4. Quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. 5. Quando a autoridade nacional autorizar a transferência. 6. Quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo de cooperação internacional. 7. Quando a transferência for necessária para a execução de política pública ou atribuição legal do serviço público, sendo dada publicidade nos termos do inciso 1º do caput do artigo 23 dessa lei. 8. Quando o titular tiver fornecido seu consentimento específico e em destaque para a transferência com informações prévias sobre o caráter internacional da operação, distinguindo claramente esta de outras finalidades. Ou 9. Quando necessário atender as hipóteses previstas no inciso 2, 5 e 6 do artigo 7 dessa lei. Parágrafo único. Para os fins dos incisos 1 deste artigo, as pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do artigo 1 da Lei 2.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, no âmbito de suas competências legais e responsável no âmbito de suas atividades, poderão requerer à autoridade nacional a avaliação do nível de proteção a dados pessoais conferido por país ou organismo internacional. Artigo 34. O nível de proteção de dados do país estrangeiro do organismo internacional mencionado no inciso 1 do caput do artigo 33 dessa lei.